Boa noite, que bom que você escolheu estar conosco nessa noite. Como foi a sua semana? Eu espero que tenha sido muito abençoada. Estamos aqui para engrandecer e adorar aquele que fez tudo, que tudo fez e faz por nós. Então, desde já, vá deixando seu pedido de oração. Não esqueça de realizar a sua inscrição nas nossas redes sociais. O caminho você já sabe, @adventistasaracaju. Você nos encontra no YouTube, Instagram ou Facebook. Hoje nós teremos o culto com o pastor Hassani Nascimento. Permaneça em reverência. Aproveite esse tempo que precede o louvor para enviar esse link com seus amigos. Eu gostaria de ler com você o que está em Salmo 99, no versículo 5. Salmo 99, o verso 5 diz assim: exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do estrado de seus pés. O Senhor é santo. Amém? E é esse Deus santo que eu convido você a louvar e adorar e exaltar. Vamos cantar? Ele é exaltado no céu, na terra, em todo lugar, o nosso Deus. Nosso Deus é grande, Ele é digno de louvor e adoração. A terra, o céu, toda a criação, os seres animados e inanimados, eles se prostram em louvor ao nosso Deus, sabe? E tudo isso acontece porque nós temos um Deus que nos ama tanto, que Ele veio, Ele se fez homem, Ele habitou em nosso meio e Ele morreu. Nós temos a cruz como a promessa de que o nosso lugar não é este mundo. Paulo, ao refletir sobre a experiência cristã, ele disse lá em Gálatas 2, verso 20: porque eu fui crucificado com Cristo, então já não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. E Ele nos convida a ter essa mesma experiência, de deixar que a cruz assuma um papel central na nossa vida, para que nós possamos cantar sobre a cruz, sobre esse objeto que era alvo de grande vergonha, mas que é também a nossa esperança de glória, para que a gente viva como Paulo, não mais eu, mas que Deus viva em nós.
Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri. Que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido estou, quão vazio o coração. Não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri. Que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a A certeza do sacrifício de Jesus é que nos dá a promessa da vitória. Vamos cantar assim como Paulo, que não mais nós vivemos, mas é Cristo quem vive dentro de nós. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. Querido Pai Celestial, nós nos colocamos hoje diante do Senhor, nós nos colocamos nas Tuas mãos. Nós somos agradecidos, porque o Senhor, sendo um Deus exaltado, não titubeou e veio assumir forma humana. O Senhor nos trouxe a salvação. Querido Deus, nós te agradecemos pela cruz, que nos molda, que nos transforma e nos dá esperança de glória. Senhor Deus, tira de nós aquilo que ainda afasta o nosso viver de ser completamente semelhante ao Teu. E nos ajude a poder afirmar como Paulo, que não é mais a gente que vive, porque o Senhor vive em nós. Nós te pedimos e continuamos a louvar o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Sabe, Jesus disse que nós não ficaríamos sozinhos. Enquanto Ele sobe ao céu, Ele nos deixa a esperança e nos deixa a promessa do Consolador.
E agora eu convido você a cantar, pedindo o Espírito Santo que encha esse lugar, que encha aí na sua casa onde você está, para que nós possamos ouvir a palavra que virá em seguida e para que nós possamos viver esta mensagem que a gente ouve, que a gente estuda e que a gente aguarda com tanta emoção. Vamos convidar o Espírito Santo para encher esse lugar, encher o nosso ser, nos batizar, para que nós possamos viver aquilo que Deus deixou, a missão que Ele deixou para nós. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Cante, Santo Espírito, és bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Nada se compara à presença do nosso Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. Que a presença do Santo Espírito se faça presente na minha e na sua vida.
Deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficarão e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs, de grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem teto, sem rumo e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Amém. Olá, uma boa noite para você. Que bom que nós estamos juntos nesta noite, hoje de maneira especial, de forma apenas virtual, mas conectados através da maior rede de todas, que é a rede da oração. Eu tenho certeza de que Deus vai falar conosco, Deus vai nos abençoar, Deus vai fazer com que a nossa oração seja integrada e nós tenhamos a certeza de que o Senhor está conosco, o Senhor está mostrando a vontade dEle e também estendendo a mão poderosa sobre nós. Antes de eu fazer aqui a abertura do programa, de eu fazer aqui o momento de falarmos sobre a palavra do Senhor, antes de abrirmos a Bíblia, eu quero fazer um convite para você. Amanhã à noite eu convido você para estar conosco às 19 horas, porque teremos aqui
para essa parte final dos 10 dias de oração, a presença de um pastor muito querido, o pastor Humberto Moura, estará conosco aqui. E eu tenho certeza de que você vai ser muito abençoado se você reservar este momento para estar em família, para estar conosco, para estar em igreja aqui conosco, então, a partir das 19 horas. Lembrando também que neste sábado nós teremos o nosso Vijobs, então a partir das 9 horas da manhã teremos 10 horas com Deus na igreja. Se prepare para jejuar, para orar, para pedir a presença do Senhor, e assim dessa maneira nós podemos também fazer com que esta parte espiritual esteja fortalecida. É muito importante que nós tenhamos comunhão ao lado do Senhor à medida que vivemos os últimos dias. Então, sexta-noite, 19 horas, sábado, Vijobs, e domingo, nosso culto também Esperança, o culto da Esperança. Nós teremos então também o pastor Humberto Moura. Se prepare, porque este fim de semana será especial para você. Quero convidar você então para abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 18. O tema dessa noite é exatamente a queda da Babilônia e a oração. Qual é a correlação entre a queda da Babilônia e também a oração que nós temos que fazer nesses últimos dias? E eu quero convidar então você para ler junto comigo Apocalipse, capítulo 18, verso 1, a partir do verso 1. Vamos lá? Acompanhe junto? Diz o seguinte então: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram às custas de sua luxúria. A primeira parte, então, da nossa mensagem deste momento é a gente conseguir entender o que é essa Babilônia que caiu. A Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 18, é bem clara em dizer que esta Babilônia cai, ela perde o seu domínio. E o domínio dela era tão extenso, tão grande, que ela abençoa, então, ou melhor, ela amaldiçoa, através da sua influência, muitas nações, muitos povos. Ao falar sobre isso também, Apocalipse capítulo 17, que fala que a grande meretriz leva por nome de Babilônia, então ela também dá a beber a grande nação. Por exemplo, aqui Apocalipse capítulo 17, verso 5, a Bíblia diz assim: na fronte dessa meretriz tinha então um nome escrito, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. É esta mulher que cai, é esta mulher que perde o seu domínio. Ela dominava as nações, ela dominava os reis e os povos, e agora ela perde então o seu domínio. Você tem algumas aplicações e algumas coisas para entender o que de fato é esta Babilônia no contexto do Apocalipse. Mas antes da gente entender de fato quem é a personificação da Babilônia, nós precisamos entender o conceito de Babilônia na Bíblia toda. A Bíblia fala da Babilônia desde o primeiro livro, desde o livro de Gênesis. E eu queria que você abrisse, porque é um relato interessante e muito conhecido, que às vezes a gente não correlaciona com o livro do Apocalipse, mas as bases estão colocadas ali no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, a Bíblia diz então o seguinte, através de uma torre que foi feita. Gênesis capítulo 11, verso de número 1, diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los também. Os tijolos serviram-lhe de pedra e betume de argamassa.
disseram: vinde, fiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e os tormentos e o tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, e os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora haverá restrição para que eles então, para tudo que intentem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a linguagem, para que não entenda a linguagem um do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali à superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. E aqui o verso 9 então. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Chamou então aquele lugar, aquela cidade, a colina de Sinar, de Babel, porque ali houve confusão, ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a humanidade. Quando a gente vê isso, e vê que de fato Babel tem uma raiz parecida com Babilônia, a gente já logo fica pensando que pode ser algo comum, ou algo semelhante, algum parentesco, algum primo, quando na realidade, tanto o local quanto também este termo Babel, os dois remetem àquilo que nós conhecemos como a Babilônia física. Babilônia foi construída exatamente neste local, na planície de Sinar. Quando Nabucodonosor, anos depois, vem e toma a cidade, ele leva os meninos e os utensílios do templo para o templo que ficava em Sinar, na Babilônia. O termo Babel também é o mesmo termo da Babilônia. Babel está escrito em hebraico e Babilônia em aramaico, mas é a mesma palavra, o mesmo conceito. Então, quando a Bíblia está falando sobre a Babilônia ao longo dela, ela está falando e tomando sobre base esta primeira história. A história em que acontece duas coisas. A primeira, que o povo se rebela com Deus. Até aqui, a Bíblia havia contado a história da queda do homem. A Bíblia havia contado a história, então, do retorno do Senhor, para que o Senhor pudesse resgatar, então, a humanidade, o dilúvio. E até aqui, a humanidade ainda não estava em rebelião contra Deus. Mas a partir de Gênesis capítulo 11, aquela rebelião que foi feita no céu, aquela rebelião que foi feita com um anjo que foi contra Deus, agora passa a ser parte, então, também da humanidade. Babel é o registro da rebelião humana contra Deus. E a Babilônia é também o registro, a fala da rebelião humana contra o Senhor. Babel é muito mais, ou Babilônia é muito mais do que apenas um lugar. Mas na Bíblia inteira, ela tem esse sentido profético de nós entendermos, de fato, que ela é contra Deus. Quando você ouve falar sobre Babilônia, antes de você conseguir entender quem é a meretriz, quem é a mulher, quem é este povo que cai em Apocalipse capítulo 18, que é falado em Apocalipse capítulo 14, antes de tudo isso, entenda que Babilônia é rebelião contra Deus. Como saber se eu estou em Babilônia ou não? É simples, é claro, é objetivo. Quando o seu eu, quando a sua vida, quando a sua vontade vai acima da vontade de Deus, então você comete o mesmo crime do que essas pessoas que estão aqui registradas em Gênesis capítulo 11. Aqueles construtores de Babel. Eles quiseram então fazer com que a cidade fosse autossuficiente, para que se Deus enviasse um segundo dilúvio, eles pudessem se salvar, não pela graça de Deus, não pelo mérito do Senhor, mas sim pela própria força e pela própria vontade deles. Assim é Babilônia. Babilônia é o sinônimo do homem que é altivo, que se afasta do Senhor, que desiste dele
e agora então começa a ter a sua própria vontade colocada acima de todas as outras vontades. Deus está lhe chamando para libertar você essa semana, não apenas dos problemas externos, não de uma doença, ou então do problema que nós podemos ter financeiro. Deus não está nos chamando para apenas tratar das coisas que ocorrem ao nosso redor, talvez um problema dentro da família, um problema que caracteriza aqui um relacionamento entre marido e mulher, pai e filho, não. Deus está lhe chamando para que você vença a Babilônia que vive em você. A gente fica muito preocupado de ouvir e de lutar contra coisas que vêm de fora, quando o grande problema está no nosso coração, que não é dado, não é colocado nas mãos do Senhor. O Senhor nos chama para que Babilônia caia também em nossa vida. Aquilo que nós ouvimos no começo, no primeiro texto, quando diz ali que Babilônia caiu e agora ela perdeu a sua influência, isso precisa acontecer com você. A influência que o Senhor deseja é em sua vida, acima de todas as coisas. Eu quero convidar você para vir aqui comigo no livro de Isaías, capítulo 13 e 14. E eu quero mostrar a você que muito antes de Apocalipse, Deus já profetizava a queda de Babilônia. Olha só o que diz aqui, Isaías capítulo 13, e eu vou ler aqui então os versos 19, 20 e 21. Diz o seguinte: Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transformou. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela, de geração em geração. E o arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém, nela as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. Ali naquele lugar, Babilônia cairá. E não apenas Babilônia que nós estamos vendo. Quando nós lemos aqui, é claro que Isaías, de uma maneira, na primeira forma, ele está falando do local que haveria de dominar o povo de Israel alguns dias para frente. Mas quando ele está falando aqui, que não haverá mais nenhuma habitação, que o arábio não colocará ali a sua tenda, que não haverá nenhuma cidade ou construção mais, que os animais estarão ali pastando, isso não acontece hoje. Na região ali onde fica o Iraque, nós temos muitas cidades, muitos lugares povoados, muita gente ali vivendo. Quando a Bíblia está falando sobre esta queda, não é apenas a queda física do reino da Babilônia, mas é a queda moral. E nós vemos isso no capítulo 14, ao ver que o grande homem, aquele grande líder de Babilônia também cairia. Você quer ver quem é? Apocalipse 14, a partir do verso 12, a Bíblia diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação, me sentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ora, esta profecia não está falando de homem algum. Esta profecia não está falando também de um ser que é simbolizado apenas como um grande anjo. Ela fala do chefe da Babilônia e do seu motivo central. O chefe da Babilônia é aquele que coloca a confusão. Nós pensamos que foi Deus que deu a confusão ali para o povo em Babel, naquela torre, mas quem causa a confusão de fato é este homem, ou este ser. Este ser aqui no caso é o próprio inimigo de Deus. Aquele que Apocalipse capítulo 12 vai chamar de dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, o acusador. É ele que tem no seu coração o desejo de se colocar acima do trono do Altíssimo e ser então semelhante a Deus.
Ora, como que uma pessoa pode se colocar acima do trono do Altíssimo? Como pode ser semelhante a Deus se ela é apenas uma criatura? E sabe como ela faz isso? Através do tema central do livro do Apocalipse, através do tema da adoração. Quando ela fala que vai colocar, então, ele fala que vai colocar o seu trono acima do trono do Altíssimo, ele quer a sua adoração. E ele quer fazer isso, entre aspas, libertando você, ou dando uma falsa liberdade, dizendo que você é livre quando você não adora a Deus. Entenda bem isso que eu quero lhe dizer agora. A grande mentira de Babilônia é colocar você acima de Deus e os seus interesses acima do interesse do Altíssimo. A grande mentira de Babilônia é dizer que o Senhor não é capaz de lhe dar a sua alegria, de cuidar de você de uma maneira profunda. E então, vem Satanás, e ele quer estender o seu reino, o reino do egoísmo, o reino da altivez, o reino da soberba em sua vida. E quando ele consegue afastar você de Deus, quando ele tira o Deus do centro da sua vida, então ele é o rei. Então, para você, ele colocou o trono acima do trono do Altíssimo. Para você, ele é semelhante ao Senhor em sua vida. Algum tempo atrás, eu vi um texto que a pessoa escrevia ali sobre como a artimanha de Satanás é usada para afastar as pessoas de Deus. Ele tentou um dia fazer com que as congregações não pudessem, então, se reunirem para adorar o Deus da maneira verdadeira. Isso há séculos atrás. Ele, então, coloca uma confusão dentro da igreja. Ele faz com que a igreja não mais fale a língua do povo. O povo falava línguas europeias e ali o culto era feito em latim. Não havia mais proximidade entre Deus e as pessoas que iam cultuá-lo. Satanás também faz com que as Bíblias, depois em um futuro mais próximo nosso, um passado mais próximo, perdão, faz com que as Bíblias fossem queimadas e a mensagem do Senhor fosse deixada de lado, para que a ciência pudesse assumir este lugar. Mas nada disso deu certo. Então sabe o que ele faz? Ele tenta colocar em sua vida confusão. E agora ele não tira mais você do culto, ele não tira mais você da igreja, ele deixa com que você possa cultuar e ouvir a palavra do Senhor na sua própria língua. Ele também faz com que você tenha acesso à Bíblia em várias versões, em várias línguas, em vários formatos, inclusive nos seus aparelhos eletrônicos. Mas tendo tudo isso, ele confunde. E você está sentado nos bancos da igreja, ouvindo a mensagem de Deus e fazendo com que Deus não seja o centro da sua vida. Esta Babilônia vai cair. Deus havia profetizado isso. Deus já havia mostrado que ela cairia. Mas para ela cair, aqueles que estão com ela também cairão. Apocalipse capítulo 14, nós já estudamos essa semana sobre a questão das mensagens angélicas. E eu queria ler com vocês as duas, porque a gente acaba sempre enfatizando a primeira, que é a mais conhecida: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Mas as outras duas mensagens angélicas falam exatamente sobre este momento de queda de Babilônia e o que aconteceria com aqueles que estariam ao seu lado. A Bíblia diz assim, então, Apocalipse capítulo 14, verso de número 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da sua fúria. A segunda mensagem angélica é a anunciação de que esta Babilônia, de que esta rebelião em que o inimigo do Senhor se coloca acima para dar de beber a confusão a todas as pessoas, ela cai. Mas a terceira mensagem é muito importante para os dias de hoje. Diz o seguinte: seguiu-se a este outro anjo, o terceiro,
dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou na mão, também beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca no seu nome. A besta e a imagem, de maneira resumida aqui, elas também são, no fundo, quando nós estudamos esse tema no livro do Apocalipse, a marca daquela que é Babilônia, aquela que é rebelião. O que essa mensagem difícil de ouvir, difícil de falar quer dizer, é que quem amar mais a rebelião do Senhor, quem amar mais a sua própria vontade, então, naquele grande dia em que Babilônia cairá, cairá junto. Deixa eu falar uma coisa para você, com todo carinho, com todo amor, algo que eu quero assim que você entenda a vontade de Deus, o aspecto do Senhor. Deixa eu falar uma coisa importante. Deus ama você. Isso é verdade. Deus ama você, mesmo você fazendo tudo aquilo que você faz. Deus ama você, conhecendo os seus problemas, conhecendo a vida podre que talvez alguns não conheçam. Deus ama você. E Ele recebe sujo como você está. Agora, o que Ele pede é que você o coloque em primeiro lugar. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 33, pois então nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Todas. E se você não faz isso, se Jesus não é o primeiro, então Babilônia é o primeiro. E daquele que faz Babilônia o primeiro, este será consumido juntamente com Babilônia, quando Deus enviar o fogo consumidor para purificar a terra. Este fogo não é destinado a nenhum ser humano. Este fogo não é destinado a você, mas àqueles que amarem mais este mundo e as coisas que estão aqui, eles então ficarão com o destino desse mundo. Deus já planejou a eternidade para que você viva junto com a sua família. Mas para isso, coloque a Deus em primeiro lugar hoje. Pastor, o senhor disse tanto sobre a questão da oração e esta Babilônia, qual é o nosso papel? O nosso papel de oração, para nós entendermos ele, é necessário que voltemos então para Apocalipse capítulo 18, porque o texto continua falando. Nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 18, esse ressoar da queda da grande Babilônia, mas o verso 4 diz o seguinte: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices de seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Quando nós voltamos agora então para Apocalipse capítulo 14, que também fala da queda da Babilônia, nós conhecemos um verso de maneira muito extensa, nós usamos este verso que diz o seguinte, Apocalipse capítulo 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Querido amigo, querida amiga, meu querido irmão, obrigado porque você chegou até aqui. Eu sei que não foi uma mensagem tão fácil de ser ouvida, para a gente entender o que é Babilônia, para a gente entender o que é essa rebelião, mas Deus tem uma promessa clara para você que chegou até aqui. Sabe qual é? A promessa, a certeza de que nós seremos salvos e seremos separados, e nós seremos retirados dessa Babilônia através de Deus em nossa vida. E para você ter o acesso a este Deus, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O papel da oração sobre a queda de Babilônia é para que Deus tenha misericórdia sobre nós. É para que Deus estenda o seu amor
estenda a sua graça e nos salve. É para que Deus olhe para nós e não veja que nós colocamos todas as fichas da nossa vida neste mundo, no conhecimento que esse mundo pode nos dar, mas que nós colocamos todas as nossas fichas em Jesus. É Ele que faz a diferença, é Ele que manda, e se Ele mandar eu ir para a esquerda, eu vou para a esquerda, se Ele mandar eu usar uma roupa, eu vou usar uma roupa, se Ele mandar que eu saia da minha casa, eu saio da minha casa, porque mais importante do que qualquer coisa, não é a minha vontade, mas a vontade do Deus que me salva, a vontade do Deus que me ama. Deus está chamando você para ter uma vida de oração nesse final dos tempos, para que você tenha certeza de que Ele não lhe desamparou, e que principalmente você está nos braços dele. Amigo querido, nós não precisamos ter medo de Babilônia, nós não precisamos ter medo de profecia, nós não precisamos ter medo de fogo consumidor, nós não precisamos ter medo de tormenta que sobe dos séculos, sabe por quê? Porque Cristo Jesus já morreu por tudo isso. Cristo Jesus já morreu pelos nossos pecados e agora é nossa função orar e vigiar para que Ele seja o primeiro. Se Jesus Cristo não for o primeiro em sua vida, nada mais vale. Não vale você ficar fazendo 10 dias, 20 dias, 40 dias de oração. Não vale você estar aqui buscando ao Senhor nas igrejas, se você ouve a voz dEle e Ele não entra, Ele não penetra no seu coração para fazer a mudança toda. A nossa oração nesses últimos dias é para que Babilônia caia primeiro em nós, e nós possamos colocar a nossa rebelião, possamos colocar o nosso orgulho, possamos colocar nossa altivez de lado, para que Cristo reine. E quando Cristo reina, então nós somos felizes. A promessa do Senhor é que Ele quer fazer você feliz hoje, vencendo você mesmo, vencendo a sua vida, vencendo as suas provações, e assim você vai ser abençoado por esse Deus que lhe ama demais. A nossa oração é: Senhor, derrama o Teu Espírito sobre nós, sobre nossa família, sobre nossa igreja. Senhor, derrama o Teu Santo Espírito para que não mais eu reine, mas Cristo viva em mim. Derrama o Teu Santo Espírito para que eu tenha certeza de que hoje quem está do meu lado é o Cordeiro de Deus que morreu por minha vida. Qual é a oração que você faz agora? É uma oração protocolar, repetir palavras que são ditas todos os dias? Ou é uma oração de entrega? Queridos, nós vamos ouvir uma música agora. E logo depois da música eu quero orar com você. E logo depois da música eu quero dedicar você ao Senhor, para que o Senhor se faça presente em sua vida. E desta maneira, nós possamos orar e pedir: Senhor, salva-nos. Salva-nos da Babilônia, que confunde a nossa vida de maneira externa, mas salva da Babilônia, que causa rebelião no nosso coração. Venha reinar, Senhor. Ouça essa música e logo depois nós vamos orar juntos. Se a minha alma teme o amanhã e eu não consigo ver Teu cuidado, se eu não consigo ouvir a Tua voz, ainda assim confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A Tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias,
mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Sei que me amas de um modo totalmente gracioso, Jesus. Guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim, sem fim, sem fim. Amém. Amém, louvado seja Deus, porque Ele falou conosco mais uma vez através dessa canção. Louvado seja Deus porque você está decidido a viver uma vida ao lado de Cristo e parar de ser confundido por palavras, por vozes que apenas nos atrapalham. Amém, porque hoje o Senhor salvou a sua vida mais uma vez. Ao nós orarmos agora, nós vamos pedir que o Senhor nos cure, nos sare, nos proteja, mas principalmente que Ele reine em nosso coração. Posso orar por você? Querido Deus amado, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, porque a Tua misericórdia se estende para a nossa vida hoje, mais uma vez, porque o Senhor é bom, o Senhor nos toca, o Senhor nos protege, o Senhor continua falando conosco. Obrigado, porque ainda nós podemos orar e ter a certeza da intercessão de Jesus Cristo, o nosso advogado justo. Obrigado porque o Senhor ainda envia o seu Santo Espírito para falar para nós, nossos erros e acertos, a verdade, para que a gente possa seguir ao seu lado. Neste momento, Senhor, nesta noite, queremos pedir a Tua presença em nossa vida, para que o Senhor seja o primeiro, o único e o mais importante. Por favor, Senhor, nos abençoa. Por favor, Senhor, nos salva. Tenha misericórdia de nós, porque nós não queremos estar em Babilônia e nós não queremos que Babilônia esteja em nós. Nos afasta de tudo o que nos causa o mal e nos ajude a sermos felizes, nos ajude a sermos fiéis e que o Senhor, como Rei, possa dirigir a nossa vida até a nova Jerusalém que o Senhor prometeu. Nos consagra neste momento. Envia o Teu Santo Espírito sobre nós, sobre a nossa família e sobre a nossa igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você. Que você possa ter a certeza de que mesmo em uma mensagem dura de queda de Babilônia, o Senhor lhe salvou. E que você possa dormir em paz ao lado deste Deus. Nós nos vemos amanhã então, na nossa igreja, às 19 horas, com a presença do pastor Humberto Moura e com a sua presença aqui. Que Deus abençoe a sua sexta-feira e possa lhe dar a paz.